Gibi Fire Hellboy. Voltamos a conversar sobre Hellboy. Lembrando dos últimos movimentos, dos últimos acontecimentos. O Hellboy não gosta mais do BPDP. Ele quer sair de férias, ele quer dar um tempo, vamos falar a verdade, ele não se conecta mais com os humanos, né? Ele passou muito tempo com os humanos tentando repetir o que os humanos faziam, mas o lado demoníaco, a origem demoníaca, não vamos nem falar demoníaca, vamos falar esotérica, não é nem esotérica, seria essa parte mística que o Hellboy o persegue, né? Ou, né, que nem já foi falado, a parte demoníaca, ou a parte mitológica, ou a parte mística, né? Sempre tá tentando se conectar com o Hellboy e ele sempre renega isso. Porque ele tinha o lado humano, mas, como a gente viu, ele perdeu o pai, os próprios amigos ali do PPDP também não são muito humanos. Então ele foi perdendo um pouco, né, dos lados humanos que seguravam ele. E quando o lado humano destrói tudo que ele achava que era bom, né, que é o plantar da bomba no Roger, ele fala, vou sair fora. E ele sai. Então a gente viu que ele já estava na África, dando um rolê na África, e teve um percalço aí no fundo do oceano que demorou quase 6 anos de ato. E eu tô resumindo, tá? Eu acho que eu já falei até um pouco isso no episódio passado, né? Que Verme Vencedor 2001, aí Terceiro Desejo é 2003 e A Ilha é 2005, né? Eu falei disso um pouquinho no final do episódio passado, mas aqui tem que ser frisado, tá, gente? Porque agora, no nosso conto de hoje, que é A Ilha, é muito importante esse contexto. Vamos lá, Verme Vencedor, história foda, a favorita de muitos, a ganhadora de Eisner, acho que foi indicada para Hugo também, e o Harvey, mas não tô munido de dados, mas enfim, história super celebrada por fãs e por crítica. Beleza, fechou. Aí, nesse tempo, o ápice culminou, né, de ser o release do primeiro filme do Hellboy, porque ele já estava em ampla produção nessa época. O Guilherme Del Toro já dizia que eles já estavam trabalhando nos roteiros do News Cats lá em 99, 98, né, e por fim, em 2003 estava pronto, ou seja, depois de Verme Vencedor, a vida do Mignola deve ter sido transformada num fuzuê do caramba, porque era todo mundo querendo, por favor, Mignola, desenha mais Hellboy, por favor, Mignola, vem aqui falar do filme novo da sua criação. Então, muita coisa rolando na vida do Mignola. O próprio Mignola também diz isso, ele se viu, né, numa época desesperada da vida dele, e também não num sentido ruim, né, desesperado porque tinha muita coisa boa acontecendo pro mundo de Hellboy naquela época, né. Vamos falar aqui, o primeiro filme foi um mar de rosas, foi assim, ele tendo a lua de mel com o Guilherme Del Toro, né, que é o diretor. Então teve junkets, teve viagens, por exemplo, em viagens ele escreveu alguns roteiros para as histórias do Hellboy. A mais famosa é uma história que a gente já cobriu aqui, que é o Vampiro de Praga, né? O Vampiro de Praga foi escrito em Praga, porque eles estavam promovendo o filme do Hellboy em Praga e ele soube da lenda daquele vampiro lá e resolveu pôr o Hellboy junto a essa lenda local, né? Mas, como dito, né, alguns contos eram escritos assim esporadicamente. O que ele fez? Ele abriu as asas e foi voar e deixou o Hellboy ao relento na Dark Horse, mas não deixou assim tão mal acompanhado. O que ele fez? Ele falou, galera, quem quiser escrever Hellboy, chega aqui na Dark Horse, eu vou deixar. E eu vou deixar escrever o que vocês quiserem escrever, vocês escrevam aqui do Hellboy. Para você que tá ouvindo aí, em março de 2025, a Mythos está lançando um encadernado chamado Hellboy e os Contos Bizarros, né? Hellboy e os Contos Bizarros é o resultado disso. Todos esses autores, esses desenhistas ou roteiristas, com essa liberdade criativa de fazer o que eles quiserem com o Hellboy. Tanto que muita gente considera essas histórias não canônicas. Eu acho canônica tudo, porque eu adoro tudo de Hellboy. Mas enfim, essa publicação foi gerada nessa época, né? Hoje está sendo lançada em ônibus, né, em papelzinho cartão, mas já foi lançada aqui no Brasil antes, naquela edição ouro, tá? Que era um formato maior. Então o Hellboy ele ficou relegado a outros autores nessa época, sendo que outros atores já estavam tentando dar o startup das edições do BPDP. Em 2002 começam as primeiras edições do BPDP, né,
o que a gente conhece hoje como a fase da Praga dos Sapos, e estava rolando. Então, quem queria Hellboy nos quadrinhos estava servido. Do Mignola? Não, mas tinha muito quadrinho rolando do Hellboy até 2006, 2007, tá? Agora, a porra da lua de mel acabou. Acabou mesmo porque o que veio? O filme 2, Hellboy 2, O Exército Dourado. O primeiro filme do Hellboy foi muito bem sucedido mesmo, o que dá o estúdio a total confiança ao Guilherme Del Toro fazer o que ele bem quiser. Tanto que eles chegam, né, para conversar o que seria do Hellboy número 2, né, com o próprio Mike Mignola, o Guilherme Del Toro fala assim, ó, eu não consigo mais trabalhar com o Hellboy dos quadrinhos. Tem entrevistas e dedicatórias que o Mike Mignola fala assim, o Guilherme Del Toro fala assim, eu não consigo copiar direito o estilo do Mike Mignola. O Mike Mignola, ele faz uma coisa muito doida, né, desse expressionismo alemão nos quadrinhos, mas na tela é muito difícil de ser copiado. Por isso, eu vou tentar fazer o meu. Ou seja, ele vai tentar se distanciar dos quadrinhos, tá? Essa é a resposta mais política que você vai achar sobre esse assunto, né, que é o Guilherme Del Toro não conseguindo totalmente copiar o que está acontecendo no gibi do Hellboy, então ele vai ir para aquela parada do Exército Dourado e dos Elfos. Em contraponto, podemos... tem relatos, né, que falam que não era uma coisa tão maravilhosa assim. Era mais do Guilherme Del Toro falando pro Mike Mignola assim, o Hellboy é meu, o Hellboy do filme é meu, vai lá fazer o teu, que eu faço o meu aqui, tá? Pra quem é bom entendedor e vê as entrelinhas, isso parece ser um pouco verdade, tá? Ainda mais aqui no ano de 2005, onde o Mike Mignola tentou puxar outros filmes sem o Guilherme Del Toro, tá? Já existem mais 2 filmes, né, sem o Guilherme Del Toro, então o que dá um pouco de gasolina nessa fogueira que é Guilherme Del Toro versus Mike Mignola. Na frente das câmeras é todo mundo, não, ele é um gênio, ele é maravilhoso, ai meu Deus, vamos conversar. Parece que teve até conversas, mas nada amistoso, né? Tanto que nunca mais teve o terceiro filme da franquia Hellboy, né? Tanto com a conclusão dessa linha do Guilherme Del Toro, nunca vai ter conclusão. Por quê? Olha só esse preâmbulo que eu tô fazendo, tá? No segundo filme, dá a entender, né, que sim, o Hellboy ainda estava destinado a ser uma besta do apocalipse, né? Tanto que para salvar ele das feridas lá dos elfos, né? Eles têm que envolver com outras bruxarias, né? E todo mundo fica falando, cara, isso aí não salva ele, vai dar ruim, né? O que dava esse tease, né? Dava esse spoiler implícito, né? De um terceiro filme que ia ser muito épico e muito aterrador, né? Logo, todo mundo ficou esperando, tanto que o segundo filme foi bem sucedido. Talvez ele não foi tão bem sucedido economicamente falando, né, quanto o primeiro foi. Vamos lá, bem sucedido. Quer dizer que a bilheteria dele foi até maior que a do primeiro, mas os gastos também foram maiores, né? Então o estúdio também não estava muito contente com os resultados do Hellboy número 2, beleza? Já no cinema, o Guilherme Del Toro estava explorando esses passados místicos do mundo do Hellboy. Então, eles tinham que acordar um gigante lá, né, que falava lá dos primórdios de uma terra super distante que tinha total ciência do que é essa maldição da besta da perdição do Hellboy. Ou seja, o Guilherme Del Toro estava contando uma origem para aquele universo. Tá entendendo o drama? Até agora, aqui na história do Verme Vencedor, do Terceiro Desejo, não foi contado a origem desse universo do Hellboy. Da onde saiu aquela besta do Ogro do Jarrad? Que porra é essa da Hecate? Da onde essa mulher vem, porra? Os vampiros, tem vampiro nesse mundo? Do que se trata? Não tem nada explicado. Tudo aqui foi amplamente jogado. A gente tem uma breve noção, né, que existia a Hiperbórea, que existia o Ogro do Jarrad nessa época, né? A gente sabia que tinha uma raça anterior dos humanos, tudo super e extramente pincelado. Estão entendendo o drama, gente? A origem do universo Hellboy ia ser contada primeiramente no cinema, o que pro Mike Mignola deve ter sido assim uma porrada na cara infinita. Logo, isso foi motivação crucial para ele voltar às pranchetas, voltar para o roteiro, voltar para desenhar isso
antes que saia o filme. Lembrando, o filme era para sair entre ali 2008 e 2007, que eu acho que foi no começo de 2007, e então 2006 vai ter esse conto da A Ilha. Cara, esse conto, por si só, ele já é, assim, frustrante pro Mike Mignola. Para ele contar essa origem que ele tá tentando rushar, e existe uma publicação chamada The Art of Mike Mignola, né, ou Art of Hellboy, que pela primeira vez na vida a gente vai ficar sabendo de coisas que aconteceram e a gente só sabia por entrevistas, a gente só sabia às vezes por uma cartinha no final da publicação, onde o Mike Mignola falava, cara, foi um inferno desenhar essa edição, porque eu redesenhei, não tava bom, e a gente vê isso nessa edição. A gente lendo essa edição da A Ilha, a gente vê como ele tava perdido, voltando e indo atrás, parecia que era uma história, mas era outra, né? Nessa publicação do Art of Hellboy, a gente vê quase 30 páginas de redesenho da mesma história. 30 fucking páginas, gente! É quase 2 gibis a mais para redesenhar essa história da ilha de tão preciosista que é o Mike Mignola, ou até mesmo não assim suficientemente seguro do que ele estava escrevendo. Olha só que doido, né? Mas enfim, foi então liberado, né, essa edição em 2006 da A Ilha, com a edição que conta as origens dos recôncavos do mundo de Hellboy. Mas isso a gente vai ver no próximo programa. Eu achava importante ter essa contextualização primeiro, né, do que se trata, do contexto que estava rolando, né, na época, para ter essa edição, porque, assim, minha gente, resumindo ela é o Silmarillion de Hellboy. Lembra do Silmarillion do Senhor dos Anéis? Que, tinha os anjos que tocavam as cornetas, daí foi formando o mundo, aí chegou o Morgoth e tocou errado. Cara, é isso aí. Mike Mignola, assim, no seu auto criativo, vai tentar criar algo à altura do Silmarillion de Senhor dos Anéis, só que para esse mundo de horror, horror cósmico e, né, claro, puxando aí, né, também para essa linha do super-herói de horror que é o Hellboy, né? Então, eu acho que é super válida a comparação e também é uma das minhas preferidas. Vale-se dizer que aqui, minha gente, é quando o Rodrigo, o host do Gibify, começou a ficar apaixonado por Hellboy. A minha leitura de Hellboy começou com os arcos principais e eu fui lendo um a um: Sementes de Destruição, Despertar do Demônio, O Colosso, Verme Vencedor. Até chegar aqui, eu não estava muito motivado, gente. Eu acho que eu demorei para ler, por 3 anos essas edições aí. Acho que dá um ônibus e meio, mas foi 3 anos assim lendo picado, realmente não curtindo muito a leitura, tentando entender do que se trata Hellboy. Mas quando eu li essa edição da Ilha, eu falei, meu Deus, isso é muito bom, isso é fenomenal. E foi aí que eu nunca mais parei de ler Hellboy, tá? Então por isso que essa edição desse podcast, talvez é a única vez que isso vai acontecer, de eu tentando contextualizar não só o contexto da edição, mas o meu contexto, para vocês verem a importância que essa edição tem para mim. E, é claro, no próximo episódio, vamos começar com as histórias de A Ilha. Por favor, comente, compartilhe, deixe seu comentário aí se você gostou desse preâmbulo aqui, e a gente se vê numa próxima. Falou!